Imagina a cena, final da Supercopa do Brasil. O Flamengo, aquele time que, poxa, ganhou absolutamente tudo em 2025, tá lá em campo e... Perde. E perde pro Sim, Corinthians. E não é uma derrota qualquer, né? É a terceira seguida. Isso não acontecia, sei lá, desde 2023. Exato. Para um clube que se acostumou a ganhar, isso é mais que um resultado ruim. É o quarto vice na competição. E o principal, é um sinal de alerta gigante piscando no ninho do urubu. Com certeza. E é exatamente nesse momento complexo do Flamengo, que a gente vai mergulhar hoje. Certo. A gente se baseou em muita reportagem e principalmente na repercussão que isso teve, sabe? Em canais de torcedores, para tentar entender as várias camadas. Porque não é uma coisa só, né? Não, de jeito nenhum. É a pressão que já tá gigante em cima do técnico. É uma polêmica de arbitragem que deixou todo mundo assim, de cabelo em pé. E ainda tem o vestiário. Exato. Possíveis tensões no elenco e, ao mesmo tempo, uns movimentos muito estratégicos no mercado da bola. É isso, e a nossa missão aqui é essa, né? Tentar separar o que é só um tropeço de começo de temporada e o que pode ser, de fato, um problema mais fundo. Estrutural, talvez? Exatamente, a gente vai tentar montar esse quebra-cabeça que vai desde a expulsão de um jogador-chave até os rumores de insatisfação de outro, afinal, o que está acontecendo lá no Flamengo? Vamos lá. Para a gente entender essa crise, a gente tem que dar um passo atrás, né? Como que um time que foi uma máquina em 2025, ganhando tudo, Brasileiro, Libertadores, Supercopa, Carioca... Um ano quase perfeito. Perfeito. E de repente parece tão vulnerável. O que explica isso? Olha, eu acho que a principal armadilha, e uma das fontes que a gente analisou toca muito nesse ponto, é o famoso, o temido salto alto. O clichê que sempre volta. Mas é um clichê real, né? É aquela confiança que vira complacência. A criança quase que inconsciente de que o time é tão bom que a gente ganha a qualquer hora. Com 90% de esforço. Exato. Em vez dos 110 que levaram o time ao topo, depois de um ano de domínio total é quase natural que role um relaxamento. O desafio é identificar e cortar isso antes que vire um hábito. E essa batata quente de cortar pela raiz cai toda no colo do Felipe Luiz, o técnico novo. Ele mal chegou e a cobrança já tá pesadíssima. Gigante. Principalmente por algumas decisões como deixar o Everton Cebolinha no banco na final. E como ele tá lidando com isso? Qual foi a resposta dele? A resposta dele, pra mim, foi a coisa mais reveladora. Quando perguntaram no momento do time, ele não usou meia palavra, sabe? Foi direto. Eu até anotei aqui. Ele disse, a pré-temporada já acabou, a temporada já começou e a gente precisa entender isso. Uau! Um recado direto. Muito direto, tanto pra fora quanto, e eu diria principalmente pra dentro do vestiário. Tipo, acabou a festa, pessoal. Acabou o tempo de teste. Ele tá tentando injetar um senso de urgência, né? A expressão que usaram, recalcular a rota, virou o lema da semana lá. É um reconhecimento de que algo saiu do trilho. E que precisa ser consertado. Pra ontem. E falando em coisas que saíram do trilho, a gente teve um terremoto na final, que foi a arbitragem. O epicentro de tudo foi a expulsão do Carrascal. Me lembro o lance, não foi uma coisa tão clara assim, foi? Aí é que tá a polêmica. A polêmica mora justamente na falta de clareza. Finalzinho do primeiro tempo, Carrascal e o Breno Bidon do Corinthians se chocam. Uma trombada de jogo. Normal. Talvez um pouco mais forte, mas o árbitro, o Rafael Klein, tá ali do lado. Ele não faz nada, manda seguir. Aí os times vão pro vestiário. E a confusão começa aí. Exato. Na volta pro segundo tempo, o VAR chama o árbitro. Ele vai lá no monitor e, para surpresa de todo mundo, volta com cartão vermelho direto. Do nada. Do nada. Uma fonte que a gente leu usou uma expressão que eu achei ótima. Disse que o árbitro quis chamar o protagonismo. Transformou uma trombada num ato que mudou o jogo completamente. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A imagem que usaram para expulsar o Carrascal veio da transmissão da TV Globo. Isso. Mas no outro jogo, no lance de pênalti no Arrascaeta, o clube foi informado que essa mesma imagem
da TV não podia ser usada pelo VAR. Exatamente esse o ponto que alimenta toda a revolta. Mas isso não faz o menor sentido, beira o absurdo. A frustração do Flamengo vai além de discutir se o lance era para vermelho ou amarelo. A gente poderia ficar horas aqui debatendo isso. A questão é o critério, né? É a inconsistência do processo. Essa contradição que você falou é o centro do problema. Num caso, a imagem não vale, no outro, ela é a prova que decide uma final. Isso cria uma insegurança, uma sensação de que a regra muda dependendo do jogo, sabe? É isso que gera desconfiança. E o clube? Como que o Flamengo reage a isso internamente? Porque reclamar na imprensa todo mundo reclama. Mas e portas adentro? Eles compraram a briga do jogador? E aí que a coisa fica interessante. Publicamente, a diretoria sobe o tom, defende o clube. Normal. Mas dentro do vestiário, o discurso é outro. Ah, é? Sim. As fontes dizem que o Flamengo está estudando aplicar uma multa pesada no Carrascal. Nele. Baseada no regulamento interno de disciplina. O jurídico está avaliando para passar para o futebol. É um recado forte pro elenco, então. Fortíssimo. A mensagem é: sim, o erro do árbitro aconteceu e a gente vai brigar por isso. Mas isso não te dá o direito de perder a cabeça. É uma tentativa de impor disciplina, sabe? Para que erro de arbitragem não vire muleta para indisciplina. Entendi. O clube tenta mostrar pulso firme. Mas e as outras fontes de frustração? Porque a gente viu uma vinda do banco com Everton Cebolinha. A situação dele parece bem delicada. Muito delicada. E é o tipo de situação que, se não for bem cuidada, vira uma bola de neve. Com certeza. Pensa no contexto do jogo. Flamengo perdendo, com um a menos, e o Cebolinha, que é um dos caras mais rápidos do time, só entra aos 35 do segundo tempo. Tarde demais, né? Muito tarde. E ele não escondeu a frustração na entrevista. Ele usou a expressão "estava roendo a unha no banco", porque sentia que estava num momento bom e que podia ter ajudado mais se tivesse entrado antes. Essa fala dele soa como um desabafo, né? De alguém que se sente subutilizado. Isso foi só pelo calor do momento ou já tem um histórico? É isso que é fascinante. Uma das fontes que a gente consultou afirma assim com todas as letras: não é de hoje que o Cebolinha ele vem se queixando de estar tendo pouco espaço. Ah, então afinal foi só a gota d'água. Exatamente. Foi o estopim de uma insatisfação que já vinha crescendo. E aí a gente entra naquela dinâmica clássica de vestiário, né? Perigosa. Muito. Um jogador importante que se sente no auge, mas não tem as oportunidades que acha que merece. Isso joga uma pressão extra no Felipe Luiz, que agora tem que gerenciar ego, expectativa, frustração. Cada escalação vira um ato político, entende? Totalmente. E falando em jogadores, a gente entra num mundo do mercado da bola que nunca para. De um lado, essa pressão interna. Do outro, a externa. Uma semana decisiva. Com a janela europeia fechando. Uma blindagem do patrimônio. Perfeito. O clube está dizendo que, apesar da fase ruim em campo, não está desesperado para vender. É uma aposta, né? Manter um jogador que está na mira, acreditando que o valor técnico dele supera o ganho financeiro imediato. E enquanto o Flamengo fecha a porta para as saídas, ele escancarou a porta da frente e o cofre para trazer o Lucas Paquetá, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Como que se justifica um investimento desse tamanho nesse momento? Esse paradoxo é muito interessante. O clube faz a maior contratação da história, o que deveria ser um sinal de força, mas isso acontece justo quando o time mostra as primeiras rachaduras. Exato. A justificativa do diretor de futebol, José Botto, é que eles veem o Paquetá como mais de um reforço em apenas um jogador. Pela versatilidade dele. Isso. A capacidade de jogar em várias posições. Na teoria, ele resolve vários problemas de uma vez só. Só que essa chegada acabou coincidindo com uma estreia meio amarga, né? Sim, e isso só aumenta a pressão. Ele reestreou na final, mas teve uma atuação discreta, o que é até normal para quem acabou de chegar. Claro. O problema é que numa final perdida, tudo ganha um peso maior. E ele perdeu um gol, uma chance clara, que, segundo uma das análises, poderia ter mudado o destino do jogo. Levado para os pênaltis, talvez. Exatamente. Não dá para culpar o Paquetá, óbvio, mas mostra o tamanho da expectativa. Ele não foi contratado para ser mais um. Ele foi contratado para ser a solução. E a chegada de uma estrela como o Paquetá acalmou a torcida sobre outras carências do time.
Porque o que a gente vê muito é um pedido forte por um novo centroavante. Não, de jeito nenhum. A torcida separa bem as coisas. A chegada do Paquetá foi celebrada, claro, mas a ideia de que falta um sombra para o Pedro continua muito forte. Uma competição real pela posição. É isso. A ideia não é tirar o Pedro, mas trazer alguém que faça ele pensar: se eu demole, eu perco a minha vaga. Essa competição interna é vista como essencial. O clube até tentou o Caio Jorge do Cruzeiro, mas não deu certo. E vai atrás de outro nome. Tem dinheiro para isso depois da Operação Paquetá. E aí a realidade bateu na porta. O mesmo José Boto, que justificou o investimento no Paquetá, jogou um balde de água fria. Ele foi bem claro, disse que nossa disponibilidade financeira agora é muito pequena. Acabou o dinheiro. Basicamente, o recado é: não vai ter outro gasto de 10, 12 milhões de euros nessa janela. Agora a estratégia é ficar de olho em oportunidades de mercado. Empréstimo, jogador em fim de contrato. Ou seja, aquele centroavante que a torcida quer? Muito improvável, pelo menos por agora. Ok, vamos juntar as peças então. A gente tem um time que era imbatível e agora tem 3 derrotas. Um técnico novo sob pressão. Uma polêmica de arbitragem que levanta dúvidas sobre o processo. Um jogador punido internamente, outro insatisfeito no banco. E tudo isso com a contratação mais cara da história acabando de chegar. O cenário não é nada tranquilo. E se a gente conecta os pontos, a teia fica muito complexa. A chegada do Paquetá, que era para ser o símbolo da continuidade, coincidiu com o primeiro momento de instabilidade real. O que é uma pressão injusta para ele. Enorme. E, ao mesmo tempo, a diretoria joga um jogo duplo arriscado. Endurece para não vender, projetando força, mas admite que o cofre está quase vazio para comprar. Então, no fim das contas, o maior desafio nem é tático, é de gestão de pessoas. Tudo aponta para isso. O grande desafio agora parece ser gerir o fator humano, a psicologia de um elenco que desacostumou a perder. E as frustrações individuais, como a do Cebolinha? Que começam a aparecer. E somado a isso, a pressão gigantesca da torcida e da mídia, que se multiplica a cada tropeço. Consertar a tática é uma parte. Restaurar a harmonia e a confiança de um grupo de campeões, essa talvez seja a parte mais difícil. O que nos deixa com a pergunta, né? Uma reflexão para quem nos ouve. Depois de um ano perfeito, essa sequência de derrotas é só um soluço? Um choque de realidade para acordar o time? Ou, na verdade, esses eventos todos estão revelando rachaduras mais fundas na estrutura do elenco? Problemas que nem a contratação mais cara da história do futebol brasileiro pode consertar sozinha.